baixo interesse em leitura em adolescentes. Palavras-chave, leitura, autonomia e criatividade. E o emoji são os livrinhos. Segundo exemplo, pouco uso de tecnologias digitais nas aulas de ciências. Palavra-chave, inovação, engajamento e aprendizagem. E o emoji é um robozinho. E aí eu vou marcar aqui 5 minutos para vocês estarem colocando essas palavras nessa resposta aqui no nosso chat, tá bom? Nessa temática aí da gestão botar um joinha aí que todo mundo entendeu. Dos projetos científicos e qual é o papel da ciência. Marcela, Lorena, Kailane, Brenda. A gente pode Perfeito. Pronto, tô marcando aqui no meu cronômetro. 5 minutinhos para vocês irem colocando as respostas e conforme vocês forem colocando, eu vou lendo elas aqui. Avançam, né, em nenhum cenário sem ele. Né? Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou doutoranda em geografia pela Precisa ter vergonha em todo mundo falar o mesmo tempo, não, tá? Na geografia é a produção de. Boa, Théo começou, colocou aqui, ó, problema. Desenvolvimento de metodologias voltadas à mediação leitora em literatura brasileira. Palavra-chave: leitura, literatura e mediação leitora. Estabelecer no território para o avanço dessa produção. Do Juan, sustentabilidade, comunidade e revitalização. O problema que ele quer investigar. Como ampliar a conscientização e o engajamento da comunidade na preservação e revitalização dos espaços verdes urbanos, utilizando a educação ambiental como ferramenta de transformação social. Boa! Então, o problema do TEL é entender que há alguma questão na mediação da literatura brasileira, né, nesses processos de desenvolver leitores. E o problema do Juan aqui é que as pessoas são pouco conscientes em relação à preservação e à revitalização desses espaços verdes urbanos, né? E aí o meio que ele quer aumentar essa sensibilização, né? Paulo Freire vai falar muito disso. Ele não usa conscientização, ele usa sensibilização. E é muito interessante por que ele usa sensibilização, né? Para falar sobre isso, né? O meio é a educação ambiental, vai ser o caminho que ele vai usar para isso. O problema do Caio aqui é a formação deficitária de docentes de artes que atuarão em escolas periféricas. Ah, não, de boa, Caio. Ele falou que mandou antes de terminar. Mais 3 minutinhos. Vocês conseguem ampliar isso? Cauã falou solidariedade no chat. Agora apareceram outros. Da Lorena. A falta de acesso à educação não formal que auxilia na construção do sujeito. As palavras-chave delas são arte, educação, acessibilidade, ressocialização e o emoji, não sei o nome disso, é o que os pintores usam para colocar as tintas e misturar. Não sei o nome certinho desse negocinho. O problema da Beatriz, da pesquisa dela, é a falta de acessibilidade comunicacional e atitudinal na educação. E as 3 palavras-chave são acessibilidade, comunicação e educação. Do Lucas Sanches. O problema é baixa conexão interinstitucional acadêmica em colaboração científica. As palavras-chave são oportunidades, conexão e ciência. Brenda Coutinho, prevenir o declínio cognitivo com participantes acima dos 60 mais, né? 60 anos mais. As palavras-chave são envelhecimento saudável, idoso e declínio cognitivo. Então, ela quer prevenir esse declínio. Legal. Da Marcela a falta de conhecimento da população sobre o uso correto dos antibióticos, que contribui para o aumento da resistência bacteriana e dificulta o tratamento de infecções. Palavras-chave que descrevem resistência antibiótica e conscientização. E o emoji, eu sempre lembro do coronavírus com esse emoji, né? Tipo, o verdinho de vírus. Então, ainda estou traumatizada no 2020. Rayane, falta de rastreamento de neuropatia periférica diabética. O emoji é um pezinho. Palavras-chave: diabetes, mellitus, rastreamento e educação em saúde. Do Caio Manuel,
As palavras são formação, arte, educação e periferia. E ele não tem um emoji aqui. Gabriel, o problema é falta de acesso a atividades físicas de forma orientada destinada aos jovens ao entorno das naves de conhecimento. Do Eduardo Moraes é falta de espaços de escuta, acolhimento e reflexão para adolescentes. Palavras-chave são coletividade, reflexão e protagonismo. E sem emoji porque ele está no computador. Tudo bem. Da Caroline, o emoji é uma estrelinha. E o problema é falta de ensino ideal, como na BNCC, de astronomia e ciências espaciais para o ensino fundamental, médio e também para a sociedade de forma geral. O impacto é ensino, democratização e conhecimento. Para Luiz Helena... acabou o tempo aqui, ó, os nossos 5 minutos. Vou terminar de ler. O problema é como ampliar a conscientização da população sobre o sistema de esgotamento sanitário e saneamento básico através de um jogo educativo. Essa é a pergunta que norteia, né, a pesquisa dela. Como ampliar isso? Que meio que ela vai usar para isso? E as palavras-chave são educação ambiental, saúde e meio ambiente. A da Kailane é inclusão, família e autonomia. O problema é pouco acesso das famílias a estratégias para estimular a comunicação no cotidiano. Da Rafaela, o problema é STEAM. As palavras são, STEAM, representação e divulgação. E o problema é a invisibilidade de meninas e mulheres nas áreas STEAM. Silvia Lopes, o problema é possivelmente terei que conduzir o experimento com idosos e pessoas 45+, com baixa escolaridade. E as palavras-chave são socialização, pertencimento e diversidade. Esse problema aqui da Silvia é basicamente o público-alvo, né? Não é exatamente o problema. Mas aí a gente vai refinando isso ao longo da aula hoje. Da Yara aqui, 3 palavras: acessibilidade, experimentação, pertencimento. E o problema é física ensinada de forma abstrata distante da realidade dos estudantes de escolas públicas, gerando desinteresse e evasão na área das exatas. Da Juliana, as palavras são saúde única, adoção e castração. E ela deseja investigar como a falta de conhecimento da população sobre o tema saúde única afeta a saúde pública, a saúde e o cuidado com os animais. Da Alexia é narrativa, autoimagem e reconhecimento, com o problema sendo invisibilização de narrativas de pessoas pretas como fonte de estudo de autoimagem da população negra. Juliana Pádula, conhecimento, melhoria no meio ambiente, na saúde dos animais e redução de animais errantes. De Isabela é alto índice de gestações não planejadas na adolescência. As palavras-chave são autonomia, letramento e contracepção, e o emoji é uma bonequinha grávida. Isabelle é ausência de compreensão sobre a relação entre alimentação e hábitos saudáveis com a saúde do sistema cardiorrespiratório, criança, alimentação saudável e saúde. Muito legal, gente. Estou vendo que tem assim, essa interface entre saúde e educação aqui nos projetos, né? E aí, para a gente continuar, eu queria que alguém pudesse explicar para a gente de uma forma muito resumida, só uma pessoa, o que é um problema de pesquisa. Quem poderia definir isso para a gente? O que é um problema de pesquisa? Criar os planos plurianuais, participar ativamente das... Se ficar com vergonha de abrir o microfone, podem botar aqui no chat, tá? Essa aplicação, mas, como eu sempre digo, o mundo é dos caras de pau. Então, super recomendo abrir o microfone e falar. Eu acho que a internet está boa, vocês estão conseguindo ouvir? Estamos, Brenda. O problema de pesquisa é a questão norteadora, né? É a pergunta central, onde vai te basear para você começar a fazer a pesquisa. Tipo, o que eu quero enfrentar para poder responder isso? Exatamente, Brenda. Obrigada. O problema de pesquisa é exatamente isso que a Brenda falou. É uma questão, eu tenho uma pergunta que eu não sei a resposta. E as pessoas não sabem essa resposta também. Porque se soubesse essa resposta, não teria por que eu fazer essa pesquisa. Então, ela é uma pergunta que eu realmente não tenho resposta nesse exato momento para ela. Então, é interessante a gente sempre formular realmente como uma pergunta. E aí, esse é o primeiro ponto. Por que eu estou trazendo isso? Justamente a partir do que eu li aqui de
de vocês, né? Tentem sempre escrever esse problema com uma pergunta. O que eu quero responder com a minha pesquisa? E no nosso contexto, é a pesquisa aplicada. O que significa uma pesquisa aplicada? É uma pesquisa que está diretamente vinculada a uma intervenção na realidade. Ela vai buscar uma solução prática ou operacionalizar um conceito relacionado com aquela questão que eu estou observando. Vou pegar um exemplo aleatório aqui do que vocês colocaram. Por exemplo, esse problema aqui, ó, invisibilização de narrativas de pessoas pretas como fonte de estudo da autoimagem da população negra. Então, o problema é, não tem narrativas de pessoas pretas popularizadas, especialmente para chegar nessa população negra. Isso é um problema. Beleza, eu vou pensar agora, como que eu vou resolver esse problema de uma forma prática? Depois que eu identifico que tem esse problema, eu tenho que pensar, o que justifica eu fazer essa pesquisa? Por que esse problema que eu estou percebendo, ele é um problema social? Por que ele é um problema para as outras pessoas também? Ele não pode ser um problema só para mim. Ele tem que ser um problema para a sociedade. Ele tem que ser um problema para esse campo que eu estou pesquisando. Então, essa é a que a gente responde naquele tópico da justificativa. E aí, é interessante que a gente traga dados de por que isso é um problema para a sociedade. E aí, a questão do aplicada vem justamente nesse sentido. Quando eu vou pensar no meu como eu vou resolver essa questão? Como eu vou pensar essa questão? Como eu vou desenvolver o meu projeto? Eu não vou só pensar sobre isso. Eu vou pensar e realizar uma ação, necessariamente. Eu vou propor algo operacional para essa questão que eu estou pensando aqui. Então, nesse exemplo que eu peguei, se eu estou pensando aqui, ó, em dar visibilidade à narrativa de pessoas pretas como fonte de estudo de autoimagem da população negra, eu vou ter que refletir aqui, como que eu vou dar essa visibilidade e para quem que eu quero dar essa visibilidade? Pensando que toda pesquisa tem suas limitações. Eu não consigo atingir todo mundo. Eu preciso definir qual é o meu público-alvo. Eu posso definir isso por idade, eu posso definir isso por território, eu posso definir isso por uma faixa escolar, eu posso definir isso trabalhando em uma unidade escolar, por exemplo, né? Eu vou trabalhar naquela escola específica. E aí, por que naquela escola? Um exemplo, porque ela é próximo a uma nave de conhecimento. Então, eu consigo fazer essa interlocução de aproximar o alunado daquela escola para ir para uma nave de conhecimento e continuar desenvolvendo esse projeto ali dentro. Então, a gente sempre tem que pensar para quem eu estou desenvolvendo essa solução, com quem eu estou falando. Bom, e aí, quais são as principais características dessa pesquisa aplicada, né? Resumindo isso. Primeiro, é sempre um problema real. Como eu comentei aqui, é sempre algo que é um problema para os outros. Então, é reconhecidamente pela sociedade que isso é um problema. Segundo, ela tem que ter uma finalidade prática. Então, eu tenho que estar melhorando ou reduzindo algum problema, né? Seja ele o processo de ensino, seja ele o processo de aprendizagem, né? E aí a gente sempre pensa nesse lugar de ensino, aprendizagem, uma coisa caminha com a outra. Seja ele um problema de gestão, seja ele uma questão de inclusão. Então, eu sempre vou estar olhando para algum processo. E se eu olho para um processo, eu tenho que entender como ele acontece hoje, qual é o problema que tem nele hoje, e aí entra com a minha proposta, né, de como que a gente vai estar melhorando esse processo. Baseia-se sempre, né, em métodos científicos, então a gente sempre vai estar escolhendo uma metodologia que esteja alinhada com o meu objetivo, que faça sentido para o meu objetivo e com o tempo que eu tenho proposto também, né? Vamos supor, vocês vão aprimorar a pesquisa de vocês em 6 meses. Em 6 meses não dá para fazer um monte de coisa, né? A gente não faz uma dissertação de mestrado, por exemplo, em 6 meses. Então, é uma pesquisa a nível de graduação. O que é possível nesses 6 meses? E eu falo isso com um pouco de dor no coração, porque eu sei que às vezes a gente quer fazer 1000 coisas.
mas a gente tem que lembrar que a gente tem um tempo definido. Então, nesse tempo, o que é possível? Nada vai nos impedir de ano que vem a gente continuar a nossa pesquisa e fazer as outras etapas que nesse primeiro momento não vai dar. Então, eu preciso entender o que é prioridade para agora, dentro da minha metodologia, que vai me gerar mais e melhores resultados com o tempo e os recursos que eu tenho. Depois, integra teoria e prática, né? Ou seja, a gente sempre vai pensar numa pesquisa educacional aplicada a partir do conceito de praxis, que também é um conceito freiriano, né? E aqui muito da aula ela é baseada em Paulo Freire, então acho que é importante trazer esse pressuposto para vocês. E Paulo Freire ele vai trazer esse olhar da praxis, que é prática e teoria andam juntas. Então, a gente sempre vai estar pensando qual é os pressupostos dos meus conceitos que eu estou trazendo aqui na minha pesquisa, mas como que isso aparece na prática, né? E aí, o desafio da pesquisa aplicada é esse. Vocês estão operacionalizando conceitos e teorias. Para quem está partindo de algo que já é prático, vocês vão refinar isso. Para quem está partindo de conceito e teoria, vocês vão estar criando a ação a partir de algo que é uma abstração. Então, são até processos cognitivos diferentes que vocês vão estar executando durante esse período. Depois, procura evidências que apoiam a tomada de decisão e aperfeiçoamento das ações educacionais. Então, tudo que a gente faz, independente se é um processo de ensino-aprendizagem, se é de gestão, se é de inclusão, seja o que for, eu tenho que ter evidências do que eu estou fazendo e dos resultados que eu estou aprimorando. Então, sempre pensem na lógica do monitoramento e de avaliação das etapas da pesquisa de vocês e, principalmente, do contato com o público, né? Todas as pesquisas aqui têm contato com pessoas. Então, é possível monitorar e avaliar o impacto do que vocês estão fazendo. E já fazendo uma distinção aqui, monitoramento é constante. O tempo todo eu faço isso. Vamos supor que em 6 meses eu vou ter 3 encontros com o meu público-alvo de pesquisa. O monitoramento ele vai ser feito ao longo dos 3 encontros. A avaliação é feita num período específico. Então, eu posso fazer uma avaliação no início e do final do processo. Por exemplo, né? Tem um projeto aqui que é sobre a conscientização em relação aos espaços verdes. Então, no início, eu posso medir uma avaliação diagnóstica para entender qual é esse nível de sensibilização, de consciência que meu público tem. Vou executar as minhas ações e, ao final, eu vou avaliar novamente qual é o nível agora que esse meu público tem. O que foi aprimorado, o que não foi. E aí a gente consegue analisar o nosso próprio trabalho também. O que eu atingi dos meus objetivos? O que eu não atingi? E o que eu não atingi, por que eu não atingi? Quais foram as variáveis externas e internas que impactaram para eu não atingir o meu objetivo? E em relação às variáveis internas, como eu vou mudar isso para um novo teste? E em relação às variáveis externas, como eu vou lidar com elas, né? Como eu vou mapear esses riscos. Então, evidência, ela serve para dar o norte, a tomada de decisão, tanto de quem vai ler a nossa pesquisa e vai aplicar no seu contexto, quanto para nós mesmos. Por último, considera a complexidade dos contextos educacionais, né? E esse é o ponto. Por isso que eu trouxe essas variáveis externas, porque, gente, tem o tempo todo, né? Escola e qualquer pesquisa social não é dentro de um laboratório, não é um espaço controlado. Então, a gente escolhe as variáveis que a gente vai estar analisando e observando, reconhecendo que tem um monte de variável que a gente está deixando de lado, porque não é capaz de trabalhar com todas ao mesmo tempo. Então, a gente reconhece elas, mas a gente escolhe algumas para impactar e para trabalhar. E aí o ponto é, eu preciso justificar por que eu escolhi umas e não outras, né? Então, por exemplo, quem está trabalhando com leitura, tem um monte de fator que impacta na leitura. Quais são os fatores que eu vou trabalhar e quais são esses que eu quero impactar com o meu projeto de pesquisa? E por que são esses? Por que eu considero que esses são mais relevantes nesse momento e nesse contexto? É isso que precisa argumentar. Como eu costumo brincar, né? A galera fala, vou defender o TCC, vou defender meu projeto. Você está defendendo porque tem alguém atacando. Então, você tem que argumentar de por que você está fazendo o que você está fazendo. No fim, a pesquisa, ela é sobre isso.
E aqui um quadro comparativo, né, para facilitar a compreensão de vocês e resumir isso. A pesquisa teórica, ela busca ampliar o conhecimento científico sobre fenômenos educacionais, e a pesquisa aplicada, ela vai buscar solucionar problemas concretos dos contextos educacionais. A pesquisa teórica, ela vai produzir modelo, conceitos e explicações. Ela vai, né, como o nome diz, teorizar sobre alguma situação. Já a pesquisa aplicada, ela vai desenvolver soluções, ela vai implementar, ela vai avaliar intervenções. Por exemplo, nesse exato momento, eu tenho pesquisado sobre a inteligência artificial na educação básica. E aí eu estou pensando nesse lugar aqui, ó, da implementação. Como vamos implementar isso? Como vamos fazer isso, né? E aí a gente está no momento dos estudos para depois realizar esses testes práticos, né? A pesquisa teórica, ela responde perguntas como esse fenômeno funciona. Já a pesquisa prática, ela responde como podemos melhorar essa realidade, né? E falando de forma muito ampla. Além disso, a teórica, ela tem ênfase na produção do conhecimento, enquanto a aplicada, ela tem ênfase na transformação da prática educativa. Então, se eu falo que está tendo um problema em relação ao letramento matemático, à educação ambiental, a habilidades de leitura, eu estou falando que tem algum problema em práticas educativas. Então, eu preciso entender que problemas são esses e como que a minha proposta, ela impacta nesses processos, né? E sempre reconhecendo. A criança, por exemplo, de Santa Cruz é diferente da criança da Maré. São realidades distintas, mesmo sendo dentro da mesma cidade. Então, a pesquisa educacional, ela ainda tem esse plus, digamos assim, né? O método, ele pode ser replicado em diversos contextos, mas eu não posso esperar que o resultado vai ser o mesmo. E isso não é um problema metodológico. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas já deixo essa sementinha aqui para vocês refletirem sobre isso, porque isso é um desafio dentro da pesquisa educacional. Além disso, a pesquisa teórica, ela vai buscar resultados que contribuem para o avanço da teoria, né? Como a gente diz, para o estudo da arte para o campo educacional, enquanto a pesquisa aplicada, ela vai pensar sobre resultados que contribuem para a melhoria de processos, práticas e políticas educacionais. Um exemplo aqui para vocês. O problema é baixo desempenho em leitura no ensino fundamental. Só de olhar para esse problema já dá para a gente decompor todo ele, né? O que é considerado baixo? Qual que é a minha referência para baixo? Tem que ser uma referência ou qualitativa ou quantitativa. Mas eu tenho que explicar isso na minha pesquisa. O que eu considero baixo aqui e baixo por quê? Com base em quê? Qual é o meu parâmetro para eu dizer que algo é baixo ou alto? Então eu preciso deixar claro isso. Segundo, o que eu estou chamando de desempenho? O que é desempenho para mim, dentro da minha pesquisa? O que eu entendo por desempenho? Eu tenho que deixar isso claro. E a partir de quem que eu estou falando isso? Quem são os outros autores que estão definindo isso? O que é esse desempenho? E aí, leitura no ensino fundamental. E quando a gente fala de leitura, a gente ainda pode trazer aqui, né, quais são essas habilidades e competências de leitura que eu vou estar olhando. Porque nós temos diversas habilidades na BNCC. E posso ser mais específica ainda. Eu estou falando aqui de todo o ensino fundamental ou nos finais, mas eu posso escolher um ano escolar. No 6º ano, no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano. Um ano escolar específico, né? E aí, por exemplo, se eu escolho o 6º ano ou se eu escolho o 9º ano, é super estratégico, porque eu tenho um ITEB, eu tenho um indicador nacional que me fala de proeficiência em português. Então, eu consigo ter muitos dados sobre essas duas séries. 7º e 8º ano é mais desafiador. Pesquisa teórica. Como eu deveria olhar para esse problema? Ela vai investigar como se desenvolve a compreensão leitura, justamente, né, o que são essas habilidades e competências, como são os processos cognitivos. Ela vai analisar teorias sobre alfabetização e letramentos e vai comparar modelos explicativos no processo de aprendizagem da leitura. A pesquisa aplicada, ela vai justamente identificar a dificuldade de leitura em uma escola, e aqui eu coloquei de uma forma muito ampla, né? Mas
de fato, se eu estou orientando alguém que está fazendo uma pesquisa assim, eu já vou perguntar, escolhe uma série ou uma turma, né? Pensando que tem 6 meses para desenvolver essa pesquisa, então o ideal seria escolher uma turma para a gente analisar e para a gente estudar, porque uma turma de uma escola pública, por exemplo, em geral, já tem 30 criancinhas, já é bastante gente para a gente estar trabalhando num primeiro momento. Depois, implementa um programa de incentivo à leitura. Um exemplo aqui do que a pessoa fez. E avalia se a intervenção melhorou a compreensão leitora dos estudantes ou não. Então, a avaliação ela é fundamental para a gente trazer o nosso resultado da pesquisa e, inclusive, argumentar de por que eu devo continuar pesquisando o que eu estou fazendo hoje. Né? Por que isso é importante para a sociedade, para aquele contexto que eu estou analisando. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário sobre essa questão da pesquisa teórica e pesquisa aplicada? Então, beleza. Vou entender que está tudo certo para vocês. Quem tem dúvida, levanta a mão. Juan, sobre alguma delas utiliza percentual? Então, você vai definir de acordo com o seu problema, né? De acordo com o que a literatura também fala, se a sua metodologia vai ser qualitativa, quantitativa ou mista, que mistura esses 2 tipos de método. No meu trabalho hoje, eu utilizo a metodologia mista. Por quê? Porque a gente tem parâmetros que são mais subjetivos, então ele vai para esse lugar qualitativo, mas a maior parte do que eu trabalho são dados quantitativos mesmo. Travei para vocês? Bom, a gente trabalha principalmente com métodos quantitativos, trabalha com muito percentual, trabalha com muitos cálculos, porque a gente trabalha com avaliação de larga escala, né? Então eu analiso o estado inteiro. Analisando o estado inteiro, a gente trabalha a partir de números, né? E aí é interessante, a gente vai olhar sobre isso na parte de indicador, né? É interessante vocês trazerem números, porque os indicadores nacionais que nós temos, eles são, concretamente, são valores, né? São números, valores absolutos e percentuais. E isso gera maior comparabilidade da pesquisa de vocês. Vamos supor, eu pesquiso uma escola de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e eu estou olhando para o SAEB dos últimos anos daquela unidade escolar. Eu consigo pegar a série histórica do SAEB daquela unidade escolar e comparar com uma de uma outra escola de qualquer lugar do Brasil, porque ele é um indicador nacional. Então, é interessante, sim, que tragam números, mas não é uma obrigatoriedade e vai depender do programa de pesquisa de você. Tudo bem? Qualquer dúvida, continue no chat. Bom, resumindo aqui, pesquisa teórica compreende e produz conhecimento teórico. A pesquisa aplicada intervém na realidade, né? É o que a gente fala que gera um produto e avalia resultados e gera impacto. Outro ponto importante. Tá travando para vocês, gente? Tá dando para me ouvir? Tava travando, mas agora voltou ao normal. Tá bom, aqui começou a dar uma ventania e eu moro no por aqui também. Que é um bairro que todo mundo rouba fio. Por aqui então, também. Para além da ventania, pode ser alguém roubando um fio também. Então, se eu cair, é por causa disso. Vocês me avisam. Se travar também, eu tô aqui de olho, eu te aviso. Tá bom, obrigada. Não, Juan, foi daqui mesmo. Depois vocês me falam. Outro ponto importante. Vocês sabem qual é a diferença entre resultado e impacto? Coloquem aí no chat ou abram o microfone. Lorena disse que não, beleza. Essa é uma discussão um pouquinho mais complexa, mas já recomendo vocês pesquisarem sobre isso. Resultado é aquilo que é medido direto, é o que vocês vão ter com o trabalho de vocês. Impacto, eu vou passar a medir, principalmente falando de educação,
a partir de 3 anos que o meu projeto está rodando. E impacto real na educação eu vejo a partir de 10 anos que aquele projeto ou política ele está acontecendo, né? Então, impacto é a longo prazo e resultado é a curto e médio prazo. Então, vocês vão olhar para o resultado do trabalho de vocês. Com a continuidade dele, que a gente vai saber o impacto que ele gerou. Bom, e aí, para finalizar esse tópico, né? Então, quais são os verbos aqui que resumem a pesquisa aplicada? É planejar, implementar e avaliar soluções para problemas reais da educação. Amplo esse complemento e fundamento dentro do avanço da área da pesquisa, né? E aí, um bom exemplo é, quando eu penso em educação socioemocional. Se eu penso em socioemocional, eu posso pensar isso conceitualmente, né? O que é educação socioemocional, como que ela ocorre, o que é socioemocional propriamente dito, né? Que é uma discussão muito ampla. Quando eu trago a educação socioemocional para o prático, eu vou olhar como ela está sendo implementada dentro do contexto X. Qual é o impacto da implementação da disciplina de educação socioemocional no município Y? Aí eu já vou estar olhando para a aplicabilidade desse conceito dentro de uma realidade educacional. Então, acho que assim fica bem claro qual é a diferença. E aí, indo para esse tópico de pesquisa educacional, prática pedagógica e extensão, vou diferenciar isso para vocês. E por que eu vou diferenciar isso? Porque quando eu faço só uma pesquisa, né, e seja ela aplicada ou teórica, eu vou ter um certo tipo de objetivo. Quando eu estou pensando em prática pedagógica, eu vou ter outro objetivo. Quando eu vou pensar em extensão, e aí extensão aqui, a gente também vai estar olhando para projetos de educação não formal, eu vou pensar em outro objetivo, né? E para além de alterar os meus objetivos, também altera os meus públicos-alvos aqui. Então, pesquisa educacional é essa que vai produzir conhecimento científico, né? O estado da arte do nosso campo, sobre um problema. A prática pedagógica, ela já vai desenvolver ações de ensino-aprendizagem com a finalidade educativa, né? Eu estou olhando para o meu fazer. A extensão, ela promove a interação entre a instituição de ensino e a comunidade, buscando a transformação social, né? O que a gente vai chamar aqui da comunidade escolar. Então, eu vou estar olhando para todo mundo e não só para o meu alunado. A pesquisa educacional, ela vai partir de uma pesquisa, né, de uma pergunta de pesquisa e utilizar métodos científicos. Já a prática pedagógica, ela parte de objetivos e ensinos definidos no planejamento pedagógico. Se eu estou pesquisando, né, para a prática pedagógica, debaixo do meu braço tem que estar a BNCC e o currículo do município ou do estado que eu estou trabalhando. Eu tenho que ter os documentos normativos debaixo do braço, porque é a partir deles que a gente vai pensar em qualquer prática pedagógica. Eu não posso falar de prática nem em contexto formal e não formal sem olhar para os documentos base, né? Exemplo, eu falei para vocês que estou pensando em IA. Quando eu pensei em IA, a primeira coisa que eu fui olhar é o decreto do Conselho Nacional Educacional. O que o Conselho Nacional Educacional está falando sobre inteligência artificial na educação básica? A gente tem que sempre recorrer aos documentos, né? E é eles que vão ajudar na nossa justificativa, inclusive. Extensão, ele vai partir de demanda social e comunitária, articulando ensino e pesquisa quando possível. Exemplo, o Movimento Bahia Viva, na UFRJ, construiu agora a primeira faculdade, escola de educação marítima. E aí, dentro dessa faculdade escola, eles estão construindo barcos junto com a comunidade pesqueira ao redor da Baía de Guanabara. Então, é a galera ali da Maré, a galera de Magé, Maricá, né? Baía de Guanabara é muito grande, então pegou toda essa comunidade pesqueira que está sofrendo hoje com a poluição da Baía de Guanabara. Eles se tornaram alunos universitários, então pessoas que nunca tinham tido acesso à universidade, né, foram para a universidade agora para estudar propriamente economia do mar, que é uma necessidade agora do estado do Rio de Janeiro. E eles conseguiram isso com o patrocínio da Petrobras e a UFRJ deu o espaço. Isso tudo é extensão, porque olha quantos agentes foram movidos e é o interesse da comunidade. Que comunidade é essa? Comunidade ao redor do território onde isso está sendo executado, né? No caso da Ilha do Fundão. Então, esse é um bom exemplo.
Pesquisa educacional. Coleta, analisa e interpreta dados de forma sistemática, né? O famoso trabalho de gabinete. Não sei quem já ouviu essa expressão e se ainda falam isso. Mas no meu tempo, eu sou tão velha falando isso, a gente sempre falava, agora de gabinete, não vai mais sair para campo, vamos ficar só ali dentro da nossa sala, na mesa, olhando para dado e planilha e quebrando a cabeça no computador. Então, a pesquisa educacional tem esse momento, né? Ainda mais quem colocou revisão bibliográfica, estudo da arte, né? Estudo da arte ainda é algo mais amplo do que uma pesquisa bibliográfica. Essas pessoas vão ter muito trabalho de gabinete. Prática pedagógica já acompanha e avalia o processo de aprendizagem dos estudantes. Então, é a galera que vai fazer participação, observação participante, que vai estar no campo, que vai estar ali presente para observar e analisar. Já é outra metodologia. E, às vezes, né, a prática pedagógica teve como primeira etapa uma revisão bibliográfica também. Uma coisa não exclui a outra, tá? E são ações colaborativas com a participação da comunidade. Então, aqui, a gente pensa junto e constrói junto. Pesquisa educacional, ela vai buscar gerar evidências que possam ser compartilhadas e contribuir com o avanço do conhecimento. Enquanto a prática pedagógica, ela busca favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes, né? Eu estou olhando aqui para o lugar de ensino-aprendizagem. E aí eu posso estar olhando para isso no campo de formação docente, né? A formação desses professores, perceber que tem algo ali que é metodológico, ou eu posso estar olhando para o estudante. Se eu estou olhando para o estudante, eu tenho um tipo de proposta. Se eu estou olhando para o professor, eu tenho outro tipo de proposta. Se eu estou olhando, inclusive, para a gestão escolar, que influencia na vida do professor, eu vou ter outro tipo de proposta, porque meu público mudou. Extensão vai buscar produzir impacto social, cultural, científico e tecnológico junto à comunidade. E aqui na extensão, esse impacto ele é direto, né? Então aqui o meu resultado ele vai ser sinônimo de impacto, porque eu tenho que gerar isso de uma forma direta e rápida, a curto prazo. Por quê? Porque extensão, o seu pressuposto é que é algo que vai resolver o problema da minha comunidade, né? Aqui eu tô falando resolver, né? Mas de uma forma superficial, é sempre mitigar, né? A gente não resolve nenhuma grande questão, a gente mitiga, a gente pensa sobre ela, mas estou usando resolver nesse sentido. Pesquisa educacional aqui vai resultar em relatórios, artigos, dissertações e outros produtos científicos. É a escrita, né? A prática pedagógica, ela vai resultar na melhoria das práticas de ensino e aprendizagem. É o que a gente chama de produto. Por exemplo, se eu estou fazendo um mestrado acadêmico, geralmente eu estou aqui na pesquisa educacional. Se eu estou fazendo um mestrado profissional, geralmente eu estou aqui na prática pedagógica, né? Pedro II, referência em pós de prática pedagógica em todas as áreas. Extensão resulta em projetos, oficinas, cursos, eventos ou ações comunitárias. Por exemplo, agora a Rede Brasileira de Socioambientalistas acabou de construir um projeto de extensão em parceria com a FRJ e Fiocruz de um curso de educação ambiental. Então, com recursos dessas duas instituições, vai ter um curso de educação ambiental crítica para 60 profissionais fluminenses. E aí, o que eles estão oferecendo, né, é justamente um curso, e aí, como resultado, é o acompanhamento desses professores com a implementação do que foi aprendido ali nesse curso, para, a longo prazo, observar o impacto do que foi aprendido, né, do curso e avaliar como esse projeto de extensão está sendo válido. Dúvidas até aqui, gente? Tudo tranquilo? Estou falando mais rápido que eu estou lançando Deus nos ajude. Mas vai dar certo. Se eu estiver falando muito rápido, vocês sabem. Bom, aí, ó. Tentei construir esse negócio aqui, usei a inteligência artificial. Gente, colocou um negócio ali na extensão. Eu não consegui colocar. Mas ele também vai pra gente, né? O problema educacional, ele vira pesquisa, ele vai produzir essas evidências, né? Evidências teóricas e tudo mais. A prática pedagógica ensina e aprende. Ele é lógico, não prática também. Ele é algo que gera desenvolvimento. E aí a extensão, ela uma comunidade. Eu vou extrapolar os mundos da instituição. No fim, todas estão buscando a transformação da realidade educacional. E aí eu deixei aqui uma questão para vocês pesquisarem sobre a teoria da transformação
atenção e projeto de impacto social, que é aquela verdadeira transformação. Tudo que a gente faz é esperando que a transformação social seja sentido para o nosso trabalho. E aí, bom, pensando aqui no que é ser professor, eu lembro o projeto 6, me vejo no Paulo Freire, que é uma das minhas revistas, e aí eu faço para vocês. Do Pedagogia do Livro. Alguém pode ler a apresentação para a gente? Eu posso. Professor que pensa em cérebro, deixa transparecer os educandos uma das bonitezas de nossa maneira de estar no mundo, como seres históricos e a capacidade de ter mundo. Mas históricos como nós, nosso conhecimento do mundo tem historicidade. Ao ser seduzido, o conhecimento novo era o que antes foi novo, e se difere e se dispôs a ser ultrapassado por outro amanhã. Muito obrigada, Ana. Ou seja, eu trouxe uma citação aqui para vocês, gente, para a gente lembrar de está sempre aprendendo, né? A gente não vai chegar bem colocar, por exemplo, ou até mesmo bem não tão mal, como se a gente soubesse tudo. Mas a gente pergunta, é para ouvir, é para se colocar nessa postura dessa, porque às vezes a gente chega numa figura. Eu já vi isso muitas vezes. O nosso público ele vai se fechar e ele não vai nem ouvir a gente. Mesmo que ele esteja trabalhando um problema muito sensível daquela comunidade. Então a gente precisa chegar aberto nesse lugar de vocês já sabem, eu estou aqui para ajudar a implementar, a pensar, a melhorar. Então eu tenho todas as respostas. Então para fazer essa provocação, lembrar que ser professor é justamente fazer um novo conhecimento com a cultura que a gente já tem. Porque todos nós somos seres históricos. E por isso que também o conhecimento muitas vezes é datado, né? Porque ele fica muito ligado a um período histórico. E aí, junto com isso, tem uma outra citação que eu trouxe aqui. Pode ler essa segunda. É do meio, da pedagogia do livro. Eu posso. Vai lá. Não, eu vou na formação. Ensinar, aprender e pesquisar documentos e movimentos cíclicos, geológicos, em que se aprende e que se ensina e se aprende conhecimento existente, e em que se trabalha a produção do conhecimento mais existente. Nossa! Então, essa primeira vez foi em 2016, aí vai imaginar 10 anos eu tenho entender verdade que era vergonha pra entender. Eu tô exato. É um trabalho que o Paulo Freire fala. E aí que ele está chamando desse ciclo sociológico aqui. Ele está chamando dessa docência. Ao mesmo tempo que eu aprendo, eu ensino, eu aprendo. Então eu estou sempre ao mesmo tempo, né? É essa postura de, como eu falei, eu não sei, eu tenho perguntas. Claro que eu tenho conhecimento lá, né? Por exemplo, da teoria, da gente campo, mas a gente não sabe todas as respostas. Por isso que a gente está pesquisando, por isso que a gente está relacionando as pessoas. Então é conhecer aquele aluno, aquele professor, aquela comunidade, já tem os seus conhecimentos. Seja sobre o ambiental, seja sobre o matemático, racial, das questões de saúde, todo sabe alguma coisa. Nós também sabemos. E aí, a partir dessa troca, a partir desse diálogo, que nós vamos testar projeto, testar o método, chegar resultados juntos, né? É nesse meio que o Paulo Freire vai falar. Todo professor é professor. Então, para a galera que está trabalhando da educação, para ser professor, está nessa postura de sentar, estar pesquisando, estar perguntando, sentar, questionando, né? E aí eu trouxe isso aqui também para vocês entenderem, né? Se aprofundar mais depois. E aí, essa outra situação
rever essa frase para vocês. Pode ler essa. Não, vem cá, vai lá, língua aí. Acho que ela aqui montou um cara de cabelo aí. Meu áudio pode sair interferido porque eu tenho um laptop. Então, como eu li, na atualização tem eu me coloco. Tá bom. Então, eu vou ler para vocês, gente. Ó. É preciso que, pelo contrário, desde o momento do processo, vai ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma, se forma e reforma ao formar. E quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. É nesse sentido que ensinar não é transferir conhecimento, conteúdos e nem forrar a ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem discência. As duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se conduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ao aprender. E aí, por que isso é tão importante, gente? Porque o nosso aluno, a pessoa que a gente está pesquisando ali, não é o objeto. Eu sei que na pesquisa tem esse nome de objeto de pesquisa, mas as pessoas são pessoas, elas são sujeitos. Então, não é o objeto de pesquisa. Eu não posso tratar na pesquisa educacional pessoas como objeto. Eu tenho que reconhecer, sobretudo, que são sujeitos, que têm suas subjetividades, que têm as suas questões. Então, o que Paulo Freire está falando aqui é exatamente isso. Nós não chegamos formando ninguém, colocando numa forma. Nós chegamos dando condições para que a reflexão aconteça, dando meios, né, mediando. E sendo pesquisador e na pesquisa aplicada, é isso que a gente vai fazer, né? Eu vi que tem propostas de oficinas e por aí vai. Então, é sempre esse lugar do mediador, né? Tá mediando condições para que a pessoa saia dali com uma sensibilização maior em relação ao tema, por exemplo. Se tiverem alguma dúvida, a gente coloca aí. Ou comentário também. Bom, além disso, eu trouxe aqui, como eu falei para vocês, né? Eu sempre vou me basear em documentos formativos. Então, quando a gente pensou em extensão, o que é extensão aqui? O MEC orienta extensão universitária com participação social. Ele publicou isso no final do ano passado, né? Uma legislação que ampliou a troca de saberes acadêmicos e populares. Também promove a construção do desenvolvimento crítico de espaços de democratização do conhecimento, bem como avanços significativos nos processos de produção científica, tecnológica e cultural do país. O que o governo federal está privilegiando em projetos de extensão? Considerar os fundamentos políticos e conceituais sobre o tema. Foram definidas 5 dimensões estruturantes que poderão orientar formulações de ações extensionistas para a promoção, ampliação e fortalecimento da participação popular e do o que ele está chamando aqui dos seus pressupostos para os projetos de extensão que eles querem dar investimento. Tem que ter participação social, parte de extensão universitária, calcado no território ou na territorialidade, né? Territorialidade é mais que território, intersetorialidade e transversalidade, ou seja, problemas que atingem mais de um setor da sociedade, educação popular e educação cidadã. Então, educação cidadã, inclusive, é um grande eixo importantíssimo hoje para o nosso país. A gente está olhando para isso cada vez mais, né? E isso pode ser e deve ser um eixo transversal a diversos projetos. Então, tem vários temas que vocês trouxeram aqui, né? De saúde, de leitura e tudo mais, que no fim o sujeito se reconhecer cidadão, saber os seus direitos e saber como que ele vai mitigar o seu problema. E a gente está fazendo parte dessa promoção da cidadania e da dignidade. Então, a extensão visa isso, né? E aí é importante para vocês olharem para os seus próprios projetos também. Aqui eu coloquei o QR Code para vocês pegarem isso na íntegra, tá bom? Um ponto importante. Entramos em período eleitoral. Então, muitos sites, muitos documentos do governo federal, nesse momento, estão off, né? Então, talvez vocês busquem alguns documentos que, nesse momento, não vai poder ser acessado por causa do período eleitoral. Mas aí vocês anotem para depois vocês pesquisarem eles.
Teve vários que eu queria trazer e já não dava mais para pegar. Bom, exemplo, ó. Peguei aquele mesmo tema que eu trouxe na outra hora. Estimular a leitura em uma escola pública. A prática pedagógica seria o professor criar um clube de leitura e realizar encontros semanais, monitorando, né, como que isso está impactando na leitura, né, no processo de leitura desses alunos. Uma extensão já seria um clube ampliado, envolvendo a família, ou a biblioteca comunitária, ou organizações locais, ou outros espaços ao redor dessa escola. A pesquisa educacional ela já vai ser os pesquisadores investigarem se a participação no clube melhora ou não a compreensão leitora e interesse pela leitura, utilizando instrumentos de coleta de dados, indicadores, análise de resultados, comparando com outros clubes de leituras em outros territórios, por exemplo. Então faz esse aprofundamento. E aí, no nosso caso aqui, a gente vai estar mais nesse olhar da prática pedagógica e da extensão, até pelo tempo que a gente tem também. Apesar de que eu sei que muitos de vocês já vinham pesquisando isso na universidade e tudo mais. Então, quem já tem, né, esse repertório aqui, vai pegar tudo isso teórico e agora colocar na prática. E aqui fiz um resumo para vocês, né? Perguntas que vocês podem estar colocando antes de iniciar a pesquisa de vocês na prática. Isso sobre ética, né? E a pesquisa a respeito dos princípios éticos. Então, eu vou botar daqui a pouquinho alguns documentos. Se eu vou trabalhar com criança, eu tenho que ter um tipo de reflexão. Se eu vou trabalhar com adolescente, eu tenho que ter outra reflexão. Se eu estou trabalhando com pessoas em situação de vulnerabilidade, eu tenho outra situação. A gente tem que refletir de como vai ser meu diálogo, minha chegada e principalmente documentos que eu preciso ter em mãos quando eu vou dialogar com essas pessoas, né? A gente precisa se respaldar também, isso também faz parte da pesquisa. 2. Eu estou considerando as características do contexto educacional. Como eu falei, a gente tem que ter esse diagnóstico de onde a gente está chegando, reconhecer as variáveis que impactam no problema e escolher as variáveis que a gente vai impactar, né? E às vezes a nossa escolha não é porque é o que a gente quer, é porque é o que é possível, né? No tema, na metodologia que eu tenho, no tempo, nos recursos. Então é escolher quais são essas variáveis aqui que eu vou estar impactando no meu contexto. 3. A minha metodologia adequada é viável? 4. Vou proteger os participantes e seus dados. 5. Que benefício essa pesquisa trará para a escola ou para a comunidade? Então, isso também precisa estar muito claro para todo mundo, né? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E isso volta lá no primeiro slide que eu falei hoje, que é a pesquisa ela tem que ter um problema que não é um problema só para mim, é um problema para as pessoas. Eu não posso inventar um problema para inventar a solução. Ele já tem que ser um problema reconhecido, né? E aí, como que eu sei se ele é um problema reconhecido? Olhando a própria literatura, olhando para os dados, analisando os indicadores e por aí vai. Bom, aprofundando nesses pontos aqui, questões éticas. O ambiente educacional envolve pessoas em processo de formação, então, principalmente, né, crianças, adolescentes e públicos vulneráveis. Eu destaco esses 3, né, porque são os que vocês têm que ter mais atenção com os documentos que vocês vão trazer. Obter consentimento dos responsáveis quando necessário, solicitar assentimento das próprias crianças e adolescentes. Isso aqui é fundamental, porque quando eu dou para essa criança e adolescente ela mesmo assinar que ela quer participar dessa pesquisa, ela vê que você está olhando para ela como um sujeito. Você não está pedindo só para os pais, você está perguntando para o próprio indivíduo. Você quer participar dessa pesquisa? Você tem interesse de estar aqui? Então isso é muito importante, né? Não é só uma questão legal, mas é uma questão de respeito com as pessoas que estão aqui. Garantir anonimato e confidencialidade, proteger dados pessoais e sensíveis e evitar qualquer forma de constrangimento e exposição. E aqui, principalmente quando a gente está olhando para o ambiente formal, quando está fazendo a pesquisa, o meu indicador ele não pode virar meta. Então, não pode valer ponto nada do que eu estou fazendo no espaço formal de educação, porque senão essa criança se sente obrigada a estar participando daquilo ali. E isso vai interferir diretamente no resultado da minha pesquisa. Então, eu tenho que ter muito cuidado de como essa abordagem ela precisa ser voluntária das pessoas que vão participar. A
Aqui eu trouxe 2 exemplos já de modelos de documentos para vocês. O TCLE é consentimento que é assinado e autorizado pelos pais e responsáveis legais, né? E aí, geralmente na escola a gente já vai falar direto responsáveis legais e não pais, né? Sabendo que tem muitas crianças que são cuidadas por avós e etc. Então a gente traz o nome responsáveis. E o TALE, que é o assentimento, que é um documento em linguagem acessível para a concordância da própria criança e jovem. E aí são 2 exemplos do governo federal que seriam legais a adaptar para o que eles estão fazendo, né? Vocês pesquisando, vocês também acham eles facilmente no próprio Google. Dúvidas até aqui, gente? Tudo bem? Então tá bom. Além disso, trouxe aqui as 2 resoluções que vocês precisam dar base para esses documentos, né? Então, a LGPD aqui, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, então vocês colocarem sempre ali no assentimento como vocês vão estar tratando esse dado, para quem que vocês vão mostrar esses dados, para onde que eles vão, e essa resolução que ela fala sobre a documentação que os pais precisam estar destinando para vocês, né? Para quando vocês estão trabalhando com crianças. Relações de poder. Então, isso entra exatamente no que eu estava falando com vocês sobre não ter nenhuma obrigatoriedade das crianças participarem. Por quê? Porque a escola ela já tem essa hierarquia colocada ali. Quando chega uma pessoa de fora, essa pessoa ela é muito mais valorizada que os profissionais que estão ali dentro. Assim, isso é fato. É valorizado, às vezes, por outros professores, mas principalmente pelos estudantes, né? Então, quando a gente vai fazer para todos os estudantes, eles vão ter um outro olhar para essa pessoa de fora que está ali. Então, quem vai estar fazendo pesquisação, quem vai estar tendo observação participante, tem que ter cuidado com essa relação de poder, mas também saber que isso é algo que vai interferir na sua análise, na sua pesquisa. E tá tudo bem, porque isso faz parte, então vai influenciar. Mas aí a gente tem que só reconhecer isso e colocar isso ali escrito, né, e na nossa fala e no nosso próprio olhar analítico também. Então, repetindo, cuidado, garantir participação voluntária, evitar os próprios alunos durante a pesquisa, não utilizar nota ou avaliação como forma de participação e esclarecer que a recusa não vai trazer nenhum prejuízo para o participante, mas também é uma ótima forma de explicar para eles como a política pública acontece, né? E eles participarem desse processo. Eu uso para convencer as crianças a fazerem o SAEB, né, com responsabilidade e comprometimento. Explico como funciona uma política pública de fato. E quando explica, eles entendem e falam, beleza, então eu vou participar disso, fazem a prova de direitinho. Terceiro, e aí aqui é só para reforçar algumas variedades, né, porque estou nesse momento, 1 ano e meio pesquisando o mesmo tema que é dentro da área de gestão escolar. E todas as vezes que eu vou à escola, eu preciso explicar a mesma coisa, que, cada unidade escolar é uma, então o que funciona para uma, muitas vezes não vai funcionar para outra, mesmo sendo as duas do mesmo bairro, e que tem um monte de fator que está influenciando naquilo ali. E enquanto projeto de pesquisa, nós não somos capazes de lidar com todos esses fatores. E por isso escolhemos X, Y, Z. E isso eu faço todas as vezes que eu vou nas escolas, mesmo eu indo da mesma escola 2 vezes ao mês, para vocês terem noção. Então é algo que precisa ser repetido o tempo todo. As pessoas precisam lembrar que é um problema complexo, né? Problema complexo também é um conceito. A educação é um problema complexo. Então, eu escolho as variáveis que eu trabalho. E aí, outro ponto importante. Trabalhar com educação é saber que, pelo menos no início, vocês vão ouvir muito desabafo. As pessoas querem falar, elas querem ser ouvidas. Então, elas vão desabafar sobre todos os problemas que tem naquele contexto, sejam eles relacionados ou não com o seu problema de pesquisa. Se você quer pesquisar naquele contexto, você tem que saber ouvir, tem que ter paciência, carinho e amor no seu coração. Não vai ganhar um bolinho, um café, você vai ganhar muitas pessoas. Você tem que ouvir todo mundo e todos os problemas, mesmo não tendo a ver com o seu trabalho em específico. Aí depois você explica o que você vai estar fazendo ali, né?
E aí aqui eu trouxe alguns aspectos que influenciam, né? Claro que tem vários outros, mas trouxe alguns aqui. Cultura escolar é algo que aponta muito pra gente a diferença entre uma unidade escolar e outra. Já viram, né? Aquela escola que é toda pintadinha, bonitinha, tá cheio de coisa, tá com cara de escola. Aí já viu a outra escola que às vezes não tem nada, não tem nenhuma cara de escola, parece até um presídio. Isso muda totalmente como o aluno aprende, como ele se sente ali dentro, e muitas vezes isso muda como ele está sendo tratado pelos profissionais, quando a gente vai lá em campo observar. Então não é à toa, né? Como eu trouxe aqui, a infraestrutura e cultura escolar andam muito junto. O perfil socioeconômico do meu alunado, né? Quem são as pessoas que estão ali, quais são as necessidades, demandas, que tem disponível, a formação dos meus professores, né? Falando de educação formal. Se a minha escola tem mais professor concursado, eu consigo desenvolver um tipo de pesquisa. Se tem mais professor contratado, especialmente em português e matemática, eu vou ter que desenvolver outro tipo de pesquisa, porque eles vão ter outra disponibilidade para sua prática pedagógica, né? Então isso é uma variável importantíssima. Esse professor que eu estou trabalhando, ele é concursado ou contratado? Ele tem dedicação exclusiva ou ele está dividido entre 5, 6 escolas? Isso é uma pergunta importante. E apoio da gestão, né? Tem equipe gestora completa nessa escola? Tem coordenação pedagógica? Tem diretor adjunto? Ou não tem? É uma equipe mais sobrecarregada e isso reduz o apoio que dá para esses professores e para esses estudantes. Então, isso também é importante de ser observado e, novamente, observar e analisar, mas de forma alguma julgar, né? E nem esperar que a gente vai conseguir resolver isso tudo. Nosso papel vai ser documentar e pensar como que a gente pode melhorar dentro do contexto que tem hoje, né? E apontando que melhorias essas que poderiam acontecer e como que isso a longo prazo geraria um impacto naquele problema que eu estou ali analisando, né? Então, novamente, o resultado encontrado em uma escola pode ocorrer em outra, independente da metodologia usada. E aí, né, eu mesma fazendo essa parte aqui da aula, eu fiquei assim, e isso é um erro metodológico porque não tem replicabilidade? Será que isso apresenta um erro metodológico? E aí, né, voltamos para a literatura, mas não, isso não é um erro metodológico. Por que não é um erro metodológico? Porque é a natureza do nosso objeto estudado. Que objeto é esse aqui? A área da educação. A área da educação é reconhecida que ela tem muitas variáveis que vão impactar e por isso, mesmo repetindo o mesmo método, eu vou ter resultados diferentes. O que eu tenho que observar é, do meu objetivo geral, ele tem sido atingido ou não. Vamos eu peguei escolas baseadas no SAEB que estão abaixo do básico em proeficiência de português. Se elas estão abaixo do básico, eu tenho um número ali, eu tenho um valor. Eu consigo observar isso olhando no QEDU, que é o site que me fala ali o IDEB e organiza ele, né? Então eu sei o IDEB daquela escola ali e são escolas abaixo do básico. A partir do momento que eu fiz essa metodologia, essas escolas, elas avançaram para o nível básico? Elas avançaram para o nível intermediário ou elas simplesmente avançaram ou não avançaram nada? Eu não preciso delimitar o quanto vai avançar também, geralmente para colocar uma faixa, né? Mas eu só quero saber, teve impacto ou não? Que impacto é esse? Então, nosso método é gerar uma transformação. A transformação que vai ser gerada, cada unidade escolar vai ser uma, cada território vai ser um. E aí é esse olhar que é importante a gente ter. E aí, bom, né? Resumindo isso aqui, esse tratamento nunca vai ser idêntico, justamente porque cada escola é uma e o mesmo roteiro de aula executado por 2 professores gera 2 experiências pedagógicas distintas. O que varia não é o desenho do estudo, é o próprio fenômeno sendo medido, né? Esse também é um ponto importante. Cada professor é um sujeito diferente, tem uma didática, tem uma formação, explica de uma forma. Então, eles podem ser, inclusive, da mesma escola e terem, né, por exemplo, primeira série A e primeira série B. Um professor explicou na primeira série A, primeira série B. Eu já posso gerar resultados diferentes. Por isso que eu vou isolar as variáveis para eu estar olhando aquilo que é mais específico. Contexto não é ruído, ele é parte dos resultados, né?
Então, fatores como composição socioeconômica da turma, infraestrutura da escola, cultura institucional, até o momento do ano letivo, interagem com a intervenção. E até o dia da semana. Se eu pesquisar segunda, é diferente de eu pesquisar quarta-feira. De eu coletar dados segunda ou sexta, é diferente de eu coletar dados terça-feira. Até isso muda. Sujeitos humanos reagem ao fato de serem estudados, né? Então, como eu falei para vocês, eles percebem que estão sendo observados, que estão sendo analisados. Isso muitas vezes muda o comportamento deles. E é isso é importante da gente ter essa visibilidade. Construtos são difíceis de operacionalizar de forma idêntica. Aprendizagem, engajamento, pensamento crítico não são medidas diretas, como massa e temperatura. Por isso que a gente vai pensar qual é o instrumento que eu vou estar usando nesse contexto. Testes, escalas, rubricas, para avaliar estudo de estudo. Então, eu vou pensar que instrumento é esse que eu vou ter para avaliar o progresso da minha pesquisa. E, por fim, efeitos são tipicamente pequenos e multicasais. Como eu falei, né, educação é um problema complexo. Pesquisem sobre esse conceito depois. Mas significa que são problemas afetados por muitos fatores, né? Ele é multicausal. Ele não tem uma causa única. Ele tem diversas causas. E aí, por isso que eu olho para uma delas somente. Dúvidas até aqui, gente? Tá tudo certo. Tudo tranquilo? Não tô vendo a carinha de vocês, então não sei. Mas se tiverem dúvidas, falem. Aí, tô vendo a cara do Juan. Olha o sorriso bonito do Juan. Tu que tá na Bahia, Juan? Nossa, invejei. Não vou mentir. Limites metodológicos. Isso aqui eu já falei para vocês, então não vou repetir, que é essa questão das variáveis, né? E aí só aqui alguns exemplos: ausência dos estudantes, troca de professor, calendário escolar, curricular e eventos externos. Tudo isso são coisas que afetam. E aí agora a gente entra nessa parte de indicadores educacionais e dados em educação. Bom, o que são indicadores educacionais? Alguém sabe explicar aí pra gente o que são indicadores educacionais? Pode explicar com as palavras de vocês, gente. Não precisa estar certo nem nada do tipo, não. Jefferson, Júlia, Caia, Kailane, Marcela. Acredito que sejam métricas pré-definidas para ter uma noção de avanço entre um ponto de partida e um resultado final. Boa, Jefferson. Acho que essa é uma boa palavra, né? É uma métrica. Mais do que uma prova, Juan, ele como o nome ele é sugestivo, ele dá um caminho, né? Ele é algo que vai usar para parametrizar aquilo que eu estou fazendo. Então, de uma forma mais conceitual, é uma medida em geral quantitativa. Então, como você perguntou, a gente usa percentual em pesquisa prática? Sim. Em geral, é uma medida quantitativa dotada de um significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social abstrato, né? Nas ciências sociais e na educação é principalmente nesse lugar aqui, ó, operacionalizar e quantificar, de interesse teórico ou programático. É um recurso metodológico e empiricamente referida que informa algo sobre um aspecto da realidade social e sobre mudanças que estão processando na mesma. O Gabriel trouxe aqui que indicadores educacionais para que consigamos seguir um trajeto, é meio que um mapa. Ele dá um caminho para a gente, mas se difere um pouquinho do que é mapa. E aí eu vou explicar por quê. Pode falar, Thiago. Na verdade, eu tenho muita dúvida sobre, literalmente, os indicadores, né? Eu já tenho um trabalho de educação ambiental nas escolas. Ontem, inclusive, na escola em Vila Isabel, atendemos mais de 250 alunos. Foi um diazão, assim, muito aluno, deu
até medo de ser professor, assim, portanto, tipo assim, muito difícil, muito cansativo realmente. E aí a gente roda o formulário, né, na turma. São 2 aulas, né? Então a gente roda uma no início e um formulário no final. Mas aqui na Maré é muito. Tipo assim, a educação já é complexa. Só que aqui é muito mais complexo, porque as escolas não funcionam no mesmo horário, né, tradicional. Por exemplo, aqui, devido a operações policiais, os alunos estudam de 9 às 2h30 da tarde. Quando tem operação policial, ficam mais de 15 dias fora da escola. Então, para mim, é muito difícil acompanhar esses indicadores, porque eles sempre são. O parâmetro deles é sempre baseado no sistema da CRE, né? E parece que esse sistema não é adaptado para as escolas da favela. Então, eu sempre fico muito perdida com como que eu vou medir, né? Esse impacto que não é só educacional, ele é também, tipo, cultural, ele é também de segurança, né, muitas das vezes. Então eu acabo não sabendo o que fazer nesse momento. Qual que é o problema da sua pesquisa, Caia? Bom, então eu falo de racismo ambiental, né? Levo educação ambiental climática para as escolas. E a ideia é fazer, né, uma intervenção social mesmo através da justiça climática, né? E da comunicação. Boa. Então, o seu desafio é um pouco maior, porque quando a gente fala de injustiça climática, não existe indicador de injustiça climática. O que caracteriza uma situação de injustiça climática? Esse é o problema da minha pesquisa, que eu estou desenhando esse pré-projeto de mestrado. O que caracteriza uma situação de injustiça ambiental? Hoje, na literatura, a gente não tem isso, né? A gente não tem isso claro enquanto indicador. Então, o que eu te proponho fazer, né? Você pensar isso olhando para o seu próprio território, né? Então, se basear no conceito. O que é injustiça ambiental? E aí você olha para o conceito, define ele. A partir disso, como que você pode desenvolver, inclusive, esses indicadores com os seus alunos. Como que eles observam essa situação no território de vocês? O que eles entendem por essa injustiça e como é afetado por isso? E aí você desenvolveu uma gradação, sabe? Como se fosse uma rubrica. A injustiça social afeta nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. E aí, a partir disso, você pode ir aprofundando. Entendi. Só mais uma dúvida, Júlia. Mas isso está para além das atividades que a gente já leva, né? Por exemplo, tá para além do plano de aula. Qual o momento que eu devo começar a isso vir um relatório? Qual literalmente é o produto que eu devo apresentar em relação a esses indicadores? Porque, de fato, né, o indicador para mim é muito visual. Eu moro aqui, sei desses problemas, também vejo a dificuldade de ter, né, os nossos próprios dados sendo construídos aqui de dentro para dentro também. Então, eu não sei como apresentar esse impacto. Você Entendeu? vai pensar de 2 formas. Uma é o indicador conceitual, que é isso que a gente falou da injustiça ambiental. Isso é uma coisa e é uma pesquisa mais profunda. Você não vai finalizar as respostas nesse momento. Você vai começar essa discussão com a galera que você está trabalhando. O outro indicador de gestão de projetos. Então, ao longo desses 6 meses, vamos supor, quantas oficinas você vai realizar? Isso vai te dar um número. Quantos alunos vão ter em cada oficina? Como você falou, teve 250 crianças. Isso já vai medir o seu impacto. Dentro dessa quantidade de oficinas, por exemplo, aí você fez no início uma avaliação diagnóstica sobre como eles entendem injustiça ambiental e como eles estão sendo afetados. Aí você vai fazer um monte de ação nessa oficina. Aí você vai medir, por exemplo, engajamento. A criança que participou na primeira oficina, ela chegou até a última? Se ela não chegou, por que ela não chegou? O que aconteceu? O que vocês fizeram para isso, né? Então, você vai passando a lista de presença mesmo a cada um, você vai ver se essa criança está ficando, se não está. E já pensa, se ela sai no segundo
pronto, o que vocês vão fazer para recuperar essa criança? Você quer que ela fique até o final com vocês, né? Em terceiro, você vai, no final, fazer uma outra avaliação diagnóstica também para entender o que mudou em relação à primeira. E aí você vai ver se o seu objetivo foi atingido ou não. Então, existe indicador de gestão de projeto e existe indicador num olhar mais conceitual. A palavra é a mesma, mas são duas coisas diferentes. Entendi. Por isso que é tão difícil, porque a gente acaba misturando as duas coisas, né? Exato, eu levei muitos esporros do meu orientador até eu entender isso. Obrigada, Ana. Nada. E aí pode ir conversando depois também. Bom, dentro dessas classificações de indicadores, e é esses que eu estou falando que são esses mais amplos, que são ligados aos conceitos, temos de acesso, que tem a ver com taxa de matrícula, escolarização líquida e bruta, fluxo escolar, aprovação, reprovação, abandono, distorção, idade, série. Por exemplo, ano passado, esse ano eu estou trabalhando principalmente de fluxo escolar. A nossa visão aqui no estado do Rio de Janeiro é reduzir a taxa de abandono. Nós não queremos que os alunos saiam da escola, né? Abandono e evasão, que é aquele aluno que sai e não retorna no ano seguinte. Então a gente entende por que ele não está retornando, o que está acontecendo. Então, a gente está olhando para essa taxa, que é de fluxo escolar, que influencia diretamente no IDEB também, né? E distorção de idade séria. Então, o menino, ele tem 15 anos, mas ele está no 6º ano. Isso é uma distorção de idade séria. O que aconteceu e, como política pública, o que a gente vai fazer em relação a isso? Então, a gente consegue comparar, por exemplo, o município do Rio de Janeiro com o município de Cabo Frio. E aí, analisar esse contexto. De desempenho, proficiência de português e matemática, que são medidos pelo SAEB a cada 2 anos. Então, tivemos publicação. De infraestrutura, aluno por escola, biblioteca, laboratório, internet. Também tem essa questão de quantidade de professor concursado e contratado. E aqui é um ponto importante, principalmente em relação à internet, porque a gente teve um avanço nas políticas de conectividade, porém, quando a gente olha para o censo escolar, que é onde você vai tirar essas informações de infraestrutura, a gente fala que tem respostas binárias, é sim ou não. Ah, tem internet? Sim. Mas aí quando você vai lá na escola, tem internet para gestão, mas não tem internet para o aluno. Ou a internet ela não é suficiente para todo mundo, ou ela só dá para 15 alunos, sendo que a turma tem 30 alunos. Então, quando a gente olha por infraestrutura e olha para o dado bruto ali do censo, muitas vezes tem essa distorção, e aí é importante vocês lembrarem disso também. E sintéticos e complexos. É o mesmo nome são 2 nomes diferentes para a mesma coisa. Combinam vários fatores em um único número. Por exemplo, o IDEB. O IDEB ele vai olhar para o fluxo escolar vezes a proficiência de português mais matemática. Então vai ter a média de português e matemática, vai fazer o cruzamento disso com a taxa de fluxo escolar. Aí sim a gente tem o resultado de IDEB. A gente fala que ele é um indicador complexo, porque ele junta 2 coisas diferentes, um de desempenho e o outro de fluxo. E aí, novamente, né, trouxe aqui para vocês o site do governo federal, aonde tem todos esses indicadores, né? E vocês clicando em cada um deles, vocês conseguem ler mais sobre, ver a série histórica, e aí ele vai te dar uma planilha gigantesca para você analisar, né? Vocês podem estar usando a inteligência artificial para apoiar vocês, o Cloud, a inteligência Cloud é bem boa para isso. Então, baixou a planilha gigante, tá confuso, é confuso mesmo, vocês podem colocar lá e pedir esse apoio para essa análise. Então, Jefferson, eu fiquei testando várias IAs para ajudar os meus alunos também, e aí o Cloud tem sido um bom amigo, tem sido o melhor de todos. Principalmente para pesquisa. E outra coisa que eu ia comentar com vocês, um Consensus também, uma boa IA para pesquisar referência bibliográfica, mas ela dá mais referência em inglês do que em português, mas o Consensus para pesquisador também é legal. Bom, continuando, aqui é mais para vocês olharem depois da aula. Eu vou resumir, mas só para vocês saberem os principais indicadores que a gente tem no Brasil e para que está acontecendo. Então, censo escolar, matrícula, infraestrutura, docente, isso, são uma base de dados primários, né? Que a gente tem na educação, todo ano o censo escolar é atualizado.
atualizado. Então, todo ano a gente tem esse processo de inserção de dados. O SAEB, que acontece a cada 2 anos, e ele vê a proficiência de português e matemática. O último SAEB foi realizado ano passado, e esse ano ele está disponível. E aí, tem escola que vocês vão ver que não tem o resultado do SAEB divulgado, né? Não tem o seu IDEB divulgado. Por que que não tem? Porque a escola não atingiu 80% do alunado fazendo a prova. O SAEB da escola só é quando atinge 80% dos alunos realizando a avaliação. Se ela atingir 79,1%, ela não vai ter esse resultado divulgado. Consequentemente, a gente também não vai ter acesso a isso. Então, eu recomendo vocês escolherem, né, quem vai trabalhar com escolas que tenham esse resultado divulgado, para vocês terem mais parâmetro, né? O IDEB, como eu falei, ele combina, né, o censo mais o SAEB para ajudar a gente a definir as metas bienais da escola e da rede, e é o principal indicador de responsabilização da educação básica. Ele define parte do Fundeb também, que é a verba que vai para as redes e para as escolas. Então, o IDEB é o principal indicador da educação brasileira, né, da educação básica. O Enem, ele vai, no passado, né, ele foi analisar o ensino médio, mas hoje ele é mais um vestibular, né, para entrar na universidade, que descaracterizou um pouco o objetivo do Exame Nacional do Ensino Médio, mas saiu um novo decreto esse ano, que a partir de 2027, esse ano, ou foi no final do ano passado, enfim, acho que foi no início desse ano, na verdade, saiu um novo decreto que o Enem agora vai ser o SAEB da 3ª série, igual o ENAD, né? Então o aluno vai terminar a 3ª série, para ele receber o seu diploma, ele vai precisar fazer o Enem no ano do SAEB. Então, ano passado, eles fizeram a prova da escola, esse ano não tem SAEB. Ano que vem tem de novo. Esse aluno, ele vai ter que necessariamente fazer o Enem, senão ele não recebe o seu diploma de escola. E aí a gente vai entender como que vai ser essa avaliação agora, porque vai mudar a nossa série histórica e vamos descobrir como o INEP, que é o órgão responsável por isso, né, Instituto Nacional Anísio Teixeira, como ele vai fazer essa parametrização. Não tem resposta para isso ainda, não foi divulgado isso ainda, e não vai ser divulgado esse ano, porque é ano eleitoral. Então a gente só vai ter essa resposta ano que vem de como que vai acontecer essa mudança e as mudanças do Enem. Estou frisando isso porque é algo que todo mundo que trabalha na educação precisa estar acompanhando essa alteração. O índice que olha para o nível socioeconômico, então ele vai olhar sobre esse contexto do nosso alunado, né? E aí aqui é muito importante, principalmente quando olha para a educação pública, evadem e tem o abandono escolar devido à necessidade de trabalhar, né? Então, quando a gente olha para o nível socioeconômico, a gente também consegue entender um pouco mais a realidade daquela escola. E as taxas de fluxo, que vai falar sobre a trajetória escolar, que é justamente essa aprovação, distorção de idade séria e abandono. Rio de Janeiro é o primeiro estado a aplicar a recomposição de aprendizagens, né? Nosso laboratório nacional. E aí, a gente tem feito essa política pública desde 2024, então a gente está indo por 3º ano de recomposição de aprendizagem, hoje é lei federal, e aí vocês podem já estar analisando como está sendo o impacto das políticas de recomposição de aprendizagem aqui no estado, né? A gente está começando a ter esses resultados agora. Por fim, indicador financeiro, né? Gasto por aluno, porcentagem do PIB, que vai olhar para essa questão do investimento na educação. Então, se isso influencia no seu problema, também é um indicador importante de ser observado. E aqui é um resumão para vocês se aprofundarem depois. Quais são as funções de cada um, né, desses indicadores? O diagnóstico de linha de base, então, antes de qualquer intervenção, os indicadores mostram aonde a escola está. Por exemplo, antes de eu ir para uma escola, ou para uma metropolitana, para uma CRE, eu vou olhar todos esses dados dessa escola, né, ou dessa metropolitana, por exemplo, para entender como que ela está. Inclusive, o fato de, se eu estou olhando para um território que não tem o IDEB divulgado, isso também é dado, isso também é evidência. Também está me dando informação que essa escola não tem engajamento dos seus alunos, por exemplo, não tem mobilização estudantil, talvez não esteja em diálogo com a comunidade escolar.
porque ela não tem atingido 80% do alunado para ter esse resultado divulgado. Então, isso também é resultado para a gente. Aqui, agora que eu vi que os números não foi, mas enfim. 2. Construção de matrizes de indicadores. Então, o projeto de pesquisa costuma usar esses dados nacionais como indicadores de contexto dentro das suas próprias matrizes, né? Comparabilidade, como eu falei, se você usa esse indicador que é nacional, você consegue comparar entre diferentes regiões, cidades, etc. E depois que eu tenho usado do indicador, aí sim eles são usados como definição de meta e responsabilização. Então é por isso que quando deixa eu ver o nomezinho aqui, quando o Gabriel falou que o indicador é tipo um mapa, falei, não é exatamente um mapa, porque se o indicador ele vira um mapa, significa que ele virou a meta. Então eu quero atingir tal valor no meu indicador. E aí isso não é mais indicador, ele já é meta, eu quero chegar a tal lugar. Ele virou meu objetivo, virou a minha meta. Isso vai distorcer todo o meu processo, ele não vai estar me indicando nada. O indicador, ele é mais um parâmetro. É, por exemplo, assim, crianças de 9 anos de idade geralmente têm altura de 1,20 m. Isso é um parâmetro. Mas se a minha criança ela tem 1 metro, ela não tem 1,20 m, eu não tenho que forçar a minha criança a chegar a 1,20 m, fazer várias ações para que ele chegue naquilo ali. Eu tenho que entender por que a minha criança não chegou em 1,20 m. Isso é um problema? Isso não é um problema? É uma característica da minha criança? E por aí vai. Gente, mas para vocês entenderem a diferença de meta e indicador. Se não ficou claro, vocês falem aí para mim, tá? Por último aqui, critério de elegibilidade a políticas. Então, né, se eu quero levar minha pesquisa adiante, necessariamente eu preciso parametrizar com esses indicadores, porque são eles que vão estar dando relevância e base ali para o que eu estou dizendo, é eles que permitem eu comparar com o que já foi feito até aí. E controle de variáveis do contexto. Como eu falei para vocês, eu vou repetir muitas vezes, escola é um problema complexo. Escolha as suas variáveis, porque não é possível trabalhar com tudo. Tudo bem? Dúvidas? Mai, podemos dar um intervalo agora, que aí eu estou... Podemos próximo sim. Tópico. Sem problemas. Nesse caso, a gente vai até 10 para as 8. 10 para as 8 a gente volta. Tá bom, gente? Pronto. A gente vai pausa para ir no banheiro, beber uma água. E aí, 10 para 8 estamos aí de volta. Sim. Beijo. Até já.